Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não só para ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto. O Renata Fã aí comenta um pouquinho sobre o mercado da bola do Flamengo, né? E também fala sobre os dois falcos que agora voltaram, né? Que são os uruguais da Copa América para o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Vem comigo, aquele giro carioca, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Palmeiras, o Fluminense quer abandonar a lanterna, tá de olho no mercado da bola, assim como o Flamengo, e o Vasco da Gama, depois de Felipe Coutinho, também revê velhos conhecidos. Em terceiro na tabela, com 31 pontos, o Flamengo de Tite quer recuperar a ponta e ganha reforços nesta semana. O quarteto uruguaio, que estava na disputa da Copa América, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta já está no Brasil. Os jogadores ganharam folga, só se reapresentam na quarta-feira. O planejamento foi montado pela comissão técnica, departamento médico e diretoria. Eles entendem que os atletas precisam de descanso depois de uma maratona de jogos decisivos. O Fla só volta a campo no sábado para enfrentar o Criciúma em Brasília, porque o Maracanã está fechado para a manutenção do gramado. No mercado, o rubro-negro negocia com o meia Claudinho, do Zenit da Rússia, mas a negociação é considerada difícil. A proposta é próximo da casa dos 15 milhões de euros. O Fluminense também... Vamos ao campo e bola. Claudinho. Proposta do Flamengo é em torno de 16,5 milhões de euros, incluindo bônus, etc. A pedida do Zenit inicial foi na casa dos 20 milhões de euros. Esse número que muito tem se comentado, 18, é um número intermediário que, em tese, pode viabilizar o negócio. Mas continua um impasse. E essas cifras, gente, elas podem variar muito em função também de questões como prazo de pagamento, etc. Uma negociação dessa magnitude envolve uma série de questões, né? E custos. Então, dependendo de como o acordo for feito, esse valor pode subir, pode diminuir um pouquinho. Então, hoje está difícil. Gravo esse vídeo, tá? Já na madrugada da segunda para terça-feira. O cenário hoje, informação que eu obtive agora à noite, a contratação do Claudinho segue muito complicada. Há uma distância entre o que o Flamengo se propõe a pagar e aquilo que o Zenit exige. Pode haver acordo? Pode haver acordo. O jogador quer vir ao Brasil? Parece que sim, mas ele tem contrato em vigor, os russos não precisam vender o jogador, não precisam desse dinheiro, querem contratar um meia para liberar o Claudinho, sem contratar um meia fica mais difícil. Então, é uma negociação que vai se arrastando, e a informação também que eu trago para vocês nesse vídeo é que o Flamengo já pensa em outros nomes, jogador que atua lá fora, no exterior, outros nomes que possam ser alternativas na eventualidade do Claudinho não ser contratado. Pô, mas o Flamengo não vai ser competitivo na janela? O Marcos Antônio hoje é mais viável, mais próximo do que o Claudinho, embora também exista um impasse com a Lazio. Tá? Empresta, vende, compromisso de compra, aquelas coisas todas, né? Valores, mas a diretoria do Flamengo entende que é mais viável hoje o Marcos Antônio do que o Claudinho, certo? Esse é o cenário desse momento. E ainda, não podendo contar com o Claudinho, vão buscar um outro jogador, e na cabeça da diretoria do Flamengo, a janela foi antecipada, porque contrataram no começo do ano o De La Cruz, à vista, a maior contratação do futebol brasileiro na janela anterior, ainda mais se você contar que foi pago à vista, né? Multa rescisória paga. Foi lá e arrancou o jogador do River Plate, o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e o Vinha, que estava vinculado à Roma, na Itália. 3 contratações caras, 30 e tantos milhões de euros ou de dólares, custaram os 3 jogadores, e um deles, o mais caro, pago à vista, como eu falei. Então o entendimento é de que o Flamengo se antecipou na janela. Eu concordo até em parte com isso aí mesmo. Entendo que o Flamengo tem que contratar um lateral direito, não entendo por que não busca um jogador para a posição, né? Mas, de fato, a janela foi muito forte em janeiro, que geralmente é mais difícil você conseguir jogadores nessa época, porque agora, no meio do ano, quando você tem a grande janela europeia, quando abre-se possibilidades de contratações de jogadores internacionais numa escala bem maior. Então, vejamos como vai ficar a situação. Claudinho segue uma negociação difícil. Gente, difícil não é sinônimo de impossível, pode acontecer. Hoje, o cenário não é dos mais animadores para quem torce por essa contratação. E, a minha opinião,
Flamengo tem que chegar naquilo que é razoável, mas não pode. Eu sou radicalmente contra isso, tá? Em qualquer situação. O cara pediu tanto, vai lá, paga e acabou. A não ser que você conclua que vale aquilo. Caso do De La Cruz. 15 milhões de dólares é a multa. Vale, vamos pagar. Vamos pagar. Acertou com o jogador, vai lá, paga e ponto final. Agora, se o Flamengo acha que 16, 17 milhões, aproximadamente, tá, de euros pelo Claudinho é um valor justo, e o time do Zenit pede 19, 20, não tem acordo, não tem acordo. Não dá para ficar... O Flamengo não é time da Premier League, né? O Flamengo não fatura em libra nem euro. Por mais que tenha aí uma boa situação financeira. Por que você defende essa tese, mano? Porque é uma questão de coerência. Eu sou um dos maiores críticos da imprensa brasileira à gastança desenfreada dos clubes de futebol. Critiquei tanto o Flamengo antes dessa reformulação iniciada em 2013, então não vou defender que agora o Flamengo ou qualquer outro clube saia contratando a torta e direito. Tem que ser dentro do orçamento, dentro do que ele pode fazer. Porque as pessoas imaginam que, por ter uma boa condição financeira, pode sair contratando... Não é assim. Não dá para contratar todo mundo, pagar quanto pedem. Então, é preciso critério nessas horas. Ambição, para brincar nesse mercado tem que chegar junto, mesmo é caro, mas não dá para fazer qualquer negócio, aquilo que pedem, vai lá e paga, isso aí é absolutamente inviável e não dá para fugir dessa realidade. Esse vídeo... Quero falar agora sobre Claudinho, notícia super importante. Por que o Flamengo ainda não anunciou o Claudinho, sendo que há enorme otimismo por parte dos dirigentes rubro-negros? Vou esclarecer todas as informações que têm sido publicadas. Estou contando para vocês desde o final da semana passada que não haveria chance de anúncio do Claudinho depois da partida da Supercopa da Rússia. Pois bem, perguntei se é verdade que o Zenit recusou a proposta do Flamengo de última hora na semana passada. Não é verdade. O Zenit vem afirmando ao Flamengo que não tinha acerto ainda. Outra coisa que surgiu nas últimas horas, a possibilidade de o Zenit estar tentando a renovação do contrato com o Claudinho. Também não é verdade. Não há proposta feita pelo Zenit aos representantes do atleta para prorrogação desse vínculo. Aí eu perguntei, mas tá bom, e qual que é a verdade? Por que ele ainda não é jogador do Flamengo? A resposta, abre aspas, o Zenit está esperando fechar com o jogador do Torino para depois cogitar a venda para o Flamengo. Quem é esse jogador? Ivan Illich, que deve ser anunciado nas próximas horas, pertencia ao Torino, operação de 23 milhões de euros com um contrato até 2029. Bora falar agora sobre o Vasco. Menos de um ano, ele mudou de empresário, atualmente ele é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que a gente sabe que é um agente da bola que tem entrada em vários clubes da Europa. E os representantes do Spartak entraram em contato com os empresários do Pedro, sondando a situação. O Pedro toparia vir para a Rússia, jogar no futebol russo, a gente gosta muito do futebol dele, temos acompanhado o futebol dele já há muito tempo, está se destacando nessa temporada, ele tem interesse? E aí os empresários passaram a real. Não, o Pedro não tem interesse em se transferir para a Rússia nesse momento. Não é o foco do Pedro, muito pelo contrário. O foco do Pedro é continuar fazendo gols com a camisa do Flamengo. Óbvio, assim como qualquer atleta, se ele receber alguma proposta oficial, ele vai analisar. Faz parte do mercado. Isso é normal. Você que está aí me assistindo, você trabalha numa empresa, você recebe uma proposta, você vai analisar essa proposta. Só que o futebol russo não é a ideia do Pedro nesse momento. Muito pelo contrário, não é a primeira vez que ele entra na mira de clubes russos e não é a primeira vez que ele fala e tem o mesmo discurso. Olha, não é meu foco ir para o futebol russo. Então, nesse momento, o Pedro, pelo menos, ele nem quis escutar a proposta do Spartak, mas eu, como jornalista, e eu fiquei sabendo dessa informação, inclusive pessoas do Flamengo confirmaram isso, essa espécie de consulta, sondagem do Spartak da Rússia no atacante Pedro, mas atualmente o titular não pensa em deixar o Flamengo para jogar no futebol russo. E vou além, tá? Para tirar o Pedro hoje do Flamengo, eu duvido que seja menos de 20 milhões de euros. Eu duvido. Vamos lá, temos que levar em consideração, hoje ele é titular absoluto, se destacando. Eu não sei porque o Dorival Júnior não o levou para a Copa América, foi bom para o Flamengo e para vocês torcedores do Flamengo, obviamente, mas hoje é ano eleitoral também. Vocês acham que o Landim vai querer perder o Pedro na reta final do mandato dele? Eu duvido. Então, para tirar o Pedro hoje do Flamengo, olha, não vai ser fácil não, muito pelo contrário,
vai ter que gastar muito o clube que quiser tentar tirar o camisa 9 do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, eu quero dar mandar um papo para vocês, torcedores do Flamengo, que estão numa energia negativa ao extremo. Estou vendo nas redes sociais aí muita gente criticando, falando que o Tite tem que sair, inclusive nas ruas, muita gente me para e fala, o Tite tem que ser mandado embora. Gente, na boa, olha o trabalho de maneira geral. Ele errou em alguns jogos, sobretudo contra o Cuiabá, contra o Fortaleza. Acho que ele errou. Mas o Flamengo caiu de pé durante 9 jogos, mutilado por conta das convocações e das lesões que jogadores que não foram convocados acabaram se machucando. O caso do Cebolinha, o caso do Bruno Henrique. O Flamengo jogou todo desfalcado durante 9 jogos. E em 27 pontos disputados, conseguiu 17, com um aproveitamento de mais 60%. A meta do Flamengo era não se distanciar durante esse período da tropa de cima, da tabela. E foi líder. Até então, perdeu a liderança aí no último jogo, quando perdeu para o Fortaleza. Então, torcedor, calma, tenha paciência. Agora, com o retorno dos jogadores uruguaios, o time tende a melhorar e ainda tem a chegada de reforços nessa janela de transferência, porque é óbvio que o Flamengo vai se reforçar. Então, calma, torcedor. Não entra na linha de negatividade, de apenas criticar, de apenas julgar, de apenas dizer que não vai dar certo. Pelo contrário, pense que vai dar certo. E, na minha opinião, está dando certo. Eu acabei esquecendo de falar os números do Pedro, só para vocês terem noção o que o atacante está fazendo esse ano. Em 35 jogos, ele já fez 26 gols e deu 7 assistências. Eu arrisco a dizer que o Pedro, nessa temporada, ele passa dos 40 gols, assim, de maneira bem tranquila. Quer dizer, de maneira tranquila, não é tranquilo você fazer 40 gols numa temporada. Mas o ano que ele está vivendo é, sem sombra de dúvidas, o melhor ano da carreira dele. Estamos falando de um jogador atualmente com 27 anos, muito jovem, o Pedro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas que a gente deu aí no começo do vídeo. Agora sobre Marcos Antônio, porque o Flamengo botou um ponto final na novela e deu um ultimato. Isso mesmo, o Flamengo chegou para Lazio e falou assim, olha só, não dá mais para eu esperar vocês. Não dá mais para eu esperar a boa vontade de vocês. Não dá mais para eu ficar aqui sendo feito, entre aspas, de bobo, porque a Lazio já tinha conversado com o Flamengo, a Lazio já tinha feito um acordo com o Flamengo, já estava tudo certo, o jogador inclusive não teria ido viajar por conta desse acordo, e aí a Lazio voltou atrás. A Lazio deu para trás na negociação. Foi a Lazio que deu para trás no negócio. Então assim, o Flamengo, obviamente, não gostou do comportamento da Lazio. O Flamengo, obviamente, não ficou satisfeito com o comportamento da Lazio e deu ultimato nos caras e chegou e falou, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês vão negociar ou então a gente vai procurar outro jogador. Ou vocês vão negociar, ou vocês vão ser homem e vão arcar com a palavra de vocês e vão negociar, ou então a gente vai ter que procurar outro atleta. Exatamente foi isso que o Flamengo fez com respeito ao Marcos Antônio. Agora eu quero falar com respeito ao Claudinho, porque o que o Zenit fez foi uma grande sacanagem. O Zenit fez uma grande sacanagem com o Flamengo. O negócio é o seguinte, os caras sentaram na mesa, o Flamengo ofereceu 15, eles pediram 20, chegaram a um acordo com 18 milhões de euros, o Flamengo topou pagar 18 milhões de euros, combinaram uma forma de pagamento, ajustaram e ajeitaram tudo, chegaram por trás e ofereceram uma renovação de contrato para o Claudinho. Chegaram por trás e tentaram renovar o contrato do Claudinho. Com qual intenção? De manter o Claudinho lá. O jogador, ainda bem que o Claudinho teve caráter e hombridade e não aceitou a renovação do contrato. Isso é o que faz manter a negociação com o Flamengo ainda viva. Porque se o Claudinho renova o contrato com os caras, acabou. Ele não viria para o Flamengo agora. O que faz o Flamengo ainda ter esperança num desfecho feliz dessa negociação é que o Claudinho não aceitou a renovação de contrato. Mas isso mostra que os caras são complicados. Isso mostra que os caras são difíceis. Isso mostra que os caras, mano, não estão nem aí pra palavra deles não, mano. Eles chegaram dela pra lá, falaram que ia negociar, tudo certo, deixa ele jogar aqui a final da Supercopa. O cara jogou a final da Supercopa, foi campeão, os caras chamam o cara, vamos renovar o contrato.
Então, assim, vou falar para você toda a verdade do fato. O negócio é o seguinte: o Flamengo já tinha ou já chegou a um acordo com o Zenit. O Zenit traiu a confiança do Flamengo, ofereceu uma renovação de contrato para o Claudinho. O presidente do Zenit deu aquela declaração dizendo que ele não iria a lugar nenhum, que ele não iria sair agora. Mas as cartas estão na mesa. Essa é a grande realidade. As cartas estão na mesa. Por quê? O Zenit não informou ao Flamengo oficialmente que o Claudinho não vem, e o Claudinho, por outro lado, faz uma pressão para sair de lá. O Claudinho, por outro lado, não quer mais ficar lá. Porque, cara, a realidade é que o Claudinho, ele tá enterrado no futebol lá. Não disputa a Champions League, não disputa a Europa League, não disputa a Conference League, só joga lá, só assiste o jogo a galera de lá. Então, assim, pro Claudinho é muito ruim estar lá. Se o Claudinho tivesse em algum outro clube da Europa, ou se o Claudinho tivesse num grande clube do futebol brasileiro, o Claudinho poderia estar sendo convocado para a seleção. E não tá por quê? Não tá porque tá lá escondido. Ele não quer mais ficar. É isso. Então, a situação é essa. O Zenit tentou trair o Flamengo, tentou dar uma volta no Flamengo, acertou com o Flamengo e voltou atrás oferecendo uma renovação de contrato ao jogador. Eu queria pedir... Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que falou um pouquinho sobre o Flamengo aí no jogo aberto, né? Falou sobre a chegada dos uruguaios, né? A volta, na verdade, né? Que eles estavam na Copa América aí, chegaram até a semifinal, e depois disputaram o terceiro colocação aí, venceu o Canadá, né? Então agora com essa volta, os jogadores vão se representar na quarta-feira, vão ter aí o descanso aí, né, necessário, porque só vai poder atuar agora aí no sábado, não, contra o Criciúma. O Flamengo não joga nessa rodada, joga agora só no sábado, né? Então vai ter esse tempo aí de descanso para o time e o Flamengo poder aí se organizar para poder subir, né, na tabela, né? E também falando um pouco sobre Claudinho aí, né? Vimos aí que Zenit tentou aí, vamos dizer assim, passar a perna no Flamengo, né? Mas Claudinho não aceitou aí a renovação. Claudinho tá certo que quer sair de lá, já tá decidido, provavelmente já tá palavrado até com o Flamengo sobre sua ida, né, ao Mengão, né? Porque já tem anúncio preparado, tem tudo aí para a chegada do jogador, e com isso, né, ele já tá com a mente já no Flamengo. Então acredito que quando o jogador está decidido assim, a chance de ele continuar no time é muito pequena. Então, há alguns minutos aí, né, temos uma notícia aí falando que ele não ia mais, agora voltou atrás, disse que vai agora, né? Então, tipo, tem muitas essas problemas de informações, né? Mas a informação certa é que ele não renovou com o Zenit e pretende vir para o Mengão. E qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixe sua opinião aqui, deixe seu like, que é muito importante para nós. Também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, falando sobre o Flamengo aí, atualizações do mercado. Agora valeu e até o próximo vídeo.